Fala, gente de Deus, graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui começando a nossa primeira aula dessa matéria Teologia Sistemática 3, abrangendo a Cristologia e a Teontologia, amém? E eu não tenho feito isso, mas vou dar só uma focalizada aqui no quadro de aula. Ok? Não tenho tanta prática e nós pretendemos preencher com mais quantidade, mais matérias hoje nesse quadro de aula. Se apagar aí por mais um conteúdo. Amém? Então eu vou dar uma pausa aqui e vamos dar continuidade agora em nossa aula. Opa! Continuando aqui, hein? Vamos lá. Teologia Sistemática 3, Cristologia e Teontologia. Opa, acendeu uma luz aqui. Aê! Tô esquecendo tudo, né? Para constar aqui, núcleo Aeroporto 1, primeira aula, ok? E para constar a primeira parte, ok? Irmãos, nessa matéria, Teologia Sistemática 3, eu botei aqui no quadro o seguinte: nós abrangemos a Cristologia e a Teontologia. A Cristologia é a doutrina sobre Jesus Cristo. E a teontologia é a doutrina sobre o ser de Deus. Ok? Aí eu botei aqui no quadro a pré-existência de Cristo. A pré-existência de Cristo, conforme está também em vossas apostilas. Então, baseado na questão da pré-existência de Cristo, nós tivemos no início assim da igreja, da Constituição, nós tivemos alguns ensinamentos equivocados. Por exemplo, no quarto século, tivemos o ensinamento do bispo, ou presbítero, Ário, que eu escrevi em verdinho aqui, né? Ele afirmava a existência de Cristo, mas não em sua divindade. Era uma doutrina equivocada. Até hoje existem algumas seitas que vão por esse caminho, né? Então ele falava o seguinte: Jesus ele é superior à criação, mas não em sua divindade. É um negócio assim, esquisito da parte do pensamento ariano, né? Não ariano, mas de Ário surgiu o arianismo, que é algo muito assim parecido com o gnosticismo, entendeu? Em si, mas tem o Ário como herege na sua potencialidade de doutrinária em sua época, né? Então, com relação à pré-existência de Cristo, nós botamos aqui o seguinte, que está também na apostila: o profeta Miqueias fez referência à pré-existência de Cristo. Bem, o que significa pré-existência? É o anúncio de que Jesus ele já era existente antes do seu ministério terreno. Então, Miqueias, profetas, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, ele falou o seguinte: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel.
e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. As origens desse Messias, do Salvador, que Miqueias profetiza, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que coisa maravilhosa, gloriosa. Maravilha. Eu também escrevi aqui o seguinte: o apóstolo João, seu evangelho de João, fez referência à pré-existência de Cristo. Isso aí, inclusive, já citei várias vezes para os irmãos em aulas presenciais, né? Por quê? O livro de Gênesis começa com a criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que eu citei aqui foi a construção em hebraico, né? Já João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, em grego, João ele fala o seguinte: em arque, em ologos, kai, ologos em prostontel, kai teos and ologos. Ou seja, no princípio, é arque, né? Era o verbo, logos. E o verbo estava em Deus, ou com Deus. E aí fala aqui, kai teos em ologos. Ou seja, Deus era o verbo, né? Ou o verbo era Deus, o próprio Deus. Então, essa é a colocação de João Evangelista. Ele começa antes da criação, antes daquilo que está sendo anunciado em Gênesis capítulo 1, que começa com a criação. No princípio criou Deus. A construção, o que João lhe mostra para nós é: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí só depois desse versículo à frente é que é falando que todas as coisas foram criadas por ele. Aí que entra no mesmo patamar, o nível de Gênesis 1:1. Entendido? Então, a pré-existência de Cristo é referida, é falada pelo apóstolo João. Temos também aqui o apóstolo Paulo. Ele fez referência à pré-existência de Cristo. Botei até uma passagem bíblica aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8. Vou fazer uma leitura com os irmãos aqui rapidinho. Fala assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso aí é o que nós chamamos de a humilhação de Cristo. Não tem por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele faz referência à pré-existência de Cristo. Eu escrevi aqui, o próprio Jesus fez referência à sua pré-existência. Várias vezes, Jesus, ele cita isso aí. Ele vai e fala, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Outra hora, Jesus fazendo a oração ali, fala assim, e agora, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Né? Olhando para os discípulos, ele vai e fala o seguinte, importante que agora vocês conhecem o Pai. Vocês têm visto o Pai. Aí um discípulo olhou para Jesus sério e falou o seguinte, Senhor, mostra-nos o Pai, e que isto nos basta. Aí Jesus olhou para o discípulo e falou, eu estou tanto tempo convosco, e vós não me tendes visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Olha que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, né? E por último aqui, eu botei o seguinte, o verbo de Deus sempre existiu eternamente, o verbo, logos, né? Então nós temos o verbo ocupando-se na criação do universo, controlando o universo e com a comunhão com o Pai. Ocupando-se com a criação do universo, podemos citar 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 16. Colossenses 1:16. Tendo assim, estando no controle do universo. Colossenses 1:17. E Hebreus 1, versículo 3. E na comunhão com o Pai, João, capítulo 17, versículo 23 ao 24. Amém? Vou dar uma pausa aqui nesse momento e nós vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo, na nossa aula. Deus abençoe a todos. A paz.